Salve, salve, salve galera, bem-vindo a mais um podcast do esporte. E hoje, galera, eu vou tentar dar uma corrida. Tem muito assunto para hoje. Hoje eu ia deixar para falar só da expectativa para a final do Mundial entre o Liverpool e o Flamengo, mas aconteceu muita coisa ao longo dessa semana e principalmente nos últimos dias que eu não fui comentando, fui deixando rolar para ver como as histórias se desenrolavam, né? Como aconteciam as histórias, e agora chegou num ponto que já acumulou muito assunto, então eu vou fazer um podcast hoje um pouco mais longo, tem muito assunto, e aí para coroar, para fechar com chave de ouro essa semana aí, tá? Eu vou começar com Atlético Mineiro, tá? Teve uma reunião entre São Paulo e o Atlético Mineiro. O São Paulo foi até BH, até Belo Horizonte, para conversar com o Atlético sobre uma possível não, né? Sobre uma proposta do São Paulo pro Atlético. Primeira coisa aqui que já deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, que vai deixar o torcedor palmeirense na bronca. O São Paulo foi até BH. Quando o Palmeiras tentou contratá-lo, o Palmeiras mandou um grupo de trabalho ali, presidente, diretor de futebol, até o Rio de Janeiro, onde o São Paulo estava. Quer dizer, o São Paulo estava em Santos, ele foi para o Rio de Janeiro e o Palmeiras teve que ir até ir lá, né, teve que ir até o Rio para negociar com o São Paulo. E agora ele vai do Rio para Belo Horizonte para negociar com o Atlético Mineiro. Já só aí já mostra, é, é, não digo um certo descaso, já mostra que não havia um interesse de fato em comandar o Palmeiras, né? Ou ele também estava no momento muito de estrela, né? Eu sou a estrela do espetáculo e quem quiser que venha atrás de mim, né? Ele não conseguiu fechar com ninguém. Muita gente diz que a princípio isso sinaliza uma certa espera pelo Flamengo, mas fato é que ele viu que a coisa não rolou como ele quis, eu acho, né? Ficou parado no mercado, muita gente ele deve ter os seus contatos no meio do futebol, ele, alguém deve ter falado para ele que o que ele está fazendo não foi legal, né? O que ele está fazendo não é legal e não foi legal e deixou ele mal visto aí pelo Brasil afora, né? E provavelmente também a questão do próprio Flamengo. Ele vive uma expectativa, e de novo, isso é pura boataria, tá? Ele vive uma expectativa de provavelmente receber uma proposta do Flamengo, e essa proposta também ela pode não vir. Por isso que essa ida dele pro Atlético Mineiro, eu acho, porque ele já ficou sem talvez o segundo maior clube em poder de investimento que a gente tem no Brasil hoje. Ele já ficou sem esse clube. E agora todos os outros clubes, né, que apesar de dizerem que tem dinheiro, a gente começa a se perguntar da onde que vai ser esse dinheiro. Até do próprio Palmeiras, que já anunciou aí há um tempinho, alguns meses, um déficit milionário, a gente começa a se perguntar sobre outros clubes. E o Atlético Mineiro é um deles. O Atlético fez a sua proposta, o São Paulo ele disse que vai estudar a proposta, e o Atlético teve também uma reunião do seu conselho deliberativo, e eles têm uma expectativa, tá? Uma previsão de arrecadar 100 milhões de reais com vendas de jogadores. E eles falaram que é um valor realístico, tá? É um valor que é possível. Disseram que nos últimos anos arrecadaram 90 milhões. Enfim, né? É um valor extremamente alto. E se você começar a parar para pensar no elenco do Galo, da onde que os caras vão tirar 100 milhões? Eu também quero saber. Mas, enfim, foi na reunião do Conselho do Galo, eles anunciaram isso, é, e agora mostram interesse no São Paulo, e esse valor de 100 milhões claramente é um valor que também para justificar a própria, pode ser, né, para justificar a própria contratação do São Paulo, reforços para o São Paulo, tá? Eu não sei de fato tudo, né, tudo que entrou aí nesse pacote que foi oferecido para o São Paulo, mas olha, a gente parar para analisar o que saiu, o que foi divulgado, né? A gente não sabe o quanto que é verdade, o quanto que é verídico as informações, mas até
o que saiu aí em alguns veículos de comunicação é que o Palmeiras ofereceu 1.800.000 por aí, né, de salário para o Sampaoli e comissão técnica, mas 150 milhões, por volta de 150 milhões de investimentos em novos jogadores. E eu não consigo ver, eu não consigo imaginar uma proposta semelhante do Atlético Mineiro, tá? Me preocupa as loucuras que podem acontecer para tentar trazer o Sampaoli, porque é um cara extremamente bem conceituado hoje, o valor de mercado dele é alto pelo que ele fez no Santos e naturalmente a pedida que ele vai fazer vai ser alta. E quando o negócio miou, quando o Palmeiras desistiu da contratação do Sampaoli, o que ele falou, né? O Sampaoli, ele disse que não viu, né? Ele não viu reais condições de bater de frente com o Flamengo, né? Foi uma das coisas que ele disse. Então, se ele disse isso com o Palmeiras, em relação ao Palmeiras, me preocupa, de repente, se ele assumir outro time do Brasil, me preocupa por que que ele vai assumir isso, se ele diz que já não via condições de outros clubes brigarem, qualquer coisa que ele disser a partir de agora, são coisas que não têm credibilidade alguma, tá? Ele é um excelente profissional, isso é indiscutível, mas está claro, fica cada vez mais claro para a gente que é um cara que tá encenando um teatro, né? Ele se colocou numa situação, pelo trabalho que ele fez com o Santos, ele se colocou numa situação de, de ser uma das estrelas do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma, de ser uma das estrelas do show, mas ele não é a estrela do espetáculo. A estrela do espetáculo é o Flamengo, né? São os jogadores do Flamengo, é o Jorge Jesus. Então ele está numa briga de ego aí, ele está querendo mostrar que ele é o bam bam bam, de certa forma, e se ele não tomar cuidado, ele pode acabar aí tendo que aceitar alguma proposta que ele não quer, tá? Vendo aí que uma possível negociação que ele espera que aconteça, né? Em uma futura negociação, principalmente com o Flamengo, que ele espera que aconteça, não vai acontecer, pode não acontecer, e ele vendo que pode ficar livre no mercado, ele pode acabar aceitando uma proposta muito inferior àquilo que ele estava querendo, ju, cara, justamente por pura ambição, né? Cara, por puro luxúria, aí a gente pode dizer assim, né? Porque, de novo, eu ressalto aqui, né? A proposta que ele recebeu do Palmeiras é uma proposta de deixar inveja para qualquer outro treinador. E ele ressalta que perdeu a oportunidade de treinar, talvez seja o segundo clube mais forte no Brasil hoje em termos de investimento, tá? Tem que deixar bem claro aqui, em termos de grana, de investimento em jogadores, talvez o Palmeiras seja hoje o segundo clube mais forte do Brasil. Então, é, perdeu sua oportunidade e aí agora ele vai até BH para fazer essa reunião com o Galo. Mostra um descaso, um desprezo e conquista ainda mais a antipatia do torcedor palmeirense, tá? Por outro lado, é aquilo que eu já falei também, a questão do Atlético Mineiro, tá? Porque assim, de repente o São Paulo enrola, os caras, não, a gente quer o São Paulo. Eles vão aumentar o valor da aposta, você não tenha dúvida disso. O que me preocupa é em que condições que vão se dar esses investimentos. A gente não tem aí qual é a fonte do dinheiro, a gente não sabe como que o Atlético vai conseguir 100 milhões em vendas de jogadores. Eu não consigo entender. Realmente é algo que para mim é incompreensível, né? Então a gente começa a se perguntar, tem aí o seu maior rival, talvez no estado, o Cruzeiro, que foi rebaixado justamente por investimentos insanos. E aí já se começa com esse, já
Começa esse planejamento para 2020 pensando em São Paulo, fazendo previsões que, a meu ver, não são tão realistas assim, 100 milhões. Cara, para pensar hoje, que jogador, que jogador do Galo hoje que pode dar mais dinheiro para o Atlético Mineiro. Eu, sinceramente, tem bons jogadores, mas eu não vejo que são jogadores extremamente valorizados no mercado. Só se o Galo tem aí, só se o Galo conseguir aí um bom vendedor que vai conseguir vender muitos jogadores acima do preço de mercado. De repente isso acontece, né? Focando aí nos países árabes, os países do Oriente Médio, aí a China, que é um grande mercado, o Luan, que por exemplo foi para o Japão, então o Japão também pode ser o mercado. Tem alguns jogadores indo para os Estados Unidos, então se tiver um cara com a lábia, um bom vendedor, vender alguns jogadores acima do preço de mercado, isso é totalmente possível, mas a princípio meio não acho tão realista assim. Mas enfim, se eles estão projetando um, um ganho desse tamanho com venda de jogadores, a gente imagina também que vai acontecer um desmanche nesse time do Atlético Mineiro. E normalmente, quando você vai contratar jogadores de qualidade, você paga mais do que aquilo que você consegue vender. Você vende os seus jogadores que você tem hoje por um preço X. Aí você quer um jogador mais novo, um jogador talvez mais habilidoso, então você vende um jogador seu por 10 milhões e vai pagar 20 milhões no novo cara que vai vir. Então, então imaginem, né? O Galo vende 100 milhões em jogadores, mas vai contratar 200 milhões para renovar o seu elenco, que já disse que o novo projeto é renovar, né? Da onde que vai vir esse restante dessa grana, tá? Então, são coisas que, por isso que eu tô falando, assim, a gente começa a ler as notícias e começa a ficar preocupado, porque vou ressaltar mais uma vez, que tá ficando repetitivo falar isso, mas o Cruzeiro tá aí para mostrar o tamanho do problema. Não adianta ficar fazendo contratações insanas, né? Super contratações, gastando dinheiro a rodo, porque uma hora a conta vai chegar. Então, é preciso, óbvio que você precisa, para você investir, o próprio nome da a palavra em si já diz, né? Investimento. Você vai gastar uma grana, qualquer pessoa aí que vai fazer um investimento vai ter que pegar uma grana que tem guardada, vai ter que pedir um empréstimo no banco para investir em alguma coisa que você imagina que vai ter retorno no futuro. Isso é um investimento, né? Você vai criar uma dívida para ter um retorno futuro, mas e se não tiver esse retorno, né? Você precisa ter um bom planejamento, uma boa comissão técnica e bons jogadores para que tenha retorno desse investimento. E o retorno do investimento, obviamente, são títulos. E, enfim, cara, a gente vai ter que observar, a gente vai ter que esperar, aguardar o que vai acontecer. Esse, esse novo projeto do Atlético Mineiro ainda é um pouco, para mim, está um pouco nebuloso, né? Não vi ainda, a princípio, renovação no Atlético Mineiro. O que eu citei, o Luan foi confirmado aí para o Japão, mas não veio ninguém assim muito. Não veio uma grande contratação, um anúncio de uma grande contratação. Se de repente fecha com o Sampaoli, aí sim seria a primeira grande contratação, mas a princípio nada aconteceu. Já se falou aí de renovação, agora teve reunião do conselho, né, fazendo essa previsão muito otimista de ganho com venda de jogadores, mas ninguém veio ainda, assim, ninguém de peso veio para o Galo. Então fica essa pergunta no ar, né? Vai fazer essa renovação, vai fazer esse investimento? Tudo bem, legal, mas aonde vai vir toda essa grana? E, e a questão do São Paulo foi aquilo que eu falei. Vai aceitar a proposta do Galo? A gente se pergunta o quanto que o São Paulo está sendo legal, né, com o futebol brasileiro, né? Porque é um cara que claramente, por tudo que vem acontecendo nas últimas semanas, mostra que é um cara que não é de tantas, não tem tantas boas intenções assim, tá? Fez coisas legais no Santos, chamou a molecada ali para ir na casa dele, chamava para entrar nos treinos, se mostrava
se mostrava aí um cara gente boa, mas por tudo que está acontecendo recentemente em relação ao Sampaoli, ele pode ser até um cara gente boa, mas quando está no mercado o cara é chato e ele não tem nem um pouco de ética para tratar com os clubes, a princípio. Tá claro, é a vida dele, ele faz o que ele quiser. Eu concordo com isso. Ele faz o que ele quiser. Se ele quer cobrar o quanto ele acha que vale, ele cobra o quanto acha que ele vale. Mas é, não faz sentido algum ele não ter aceitado a proposta do Palmeiras. E não é que ele não aceitou, o Palmeiras que desistiu dele, tá? Porque ele pediu coisas absurdas ao Palmeiras, né? Para quem não se recorda, o Palmeiras fez uma primeira proposta, esperou o São Paulo ele responder, ele não respondeu. O Palmeiras deu um ultimato e ele ligou para o Palmeiras pedindo mais coisas, né? Pedindo mais grana, pedindo para pagar a multa rescisória da comissão técnica. Então, contratar o Sampaoli hoje não é nem só pela questão do próprio Sampaoli, tem a questão da comissão técnica, tá? A comissão técnica está vinculada com o Santos. E eu acredito, tá? Me corrijam, eu peço perdão se eu estiver errado e me corrijam aí se eu estiver errado, mas eu acho que o próprio Sampaoli ainda está vinculado ao Santos, tá? Ele ainda é treinador do Santos, tá? Eu acho que não foi assinada aí a rescisão de fato, porque também vai entrar uma disputa aí, a multa rescisória, né? Se ele pediu demissão, se tem que pagar a multa rescisória, se não pediu, a questão do FGTS dos funcionários aí da comissão que entraram com um pedido, falou que o Santos não pagou os últimos meses de FGTS. Então, cara, a comissão pelo menos eu tenho certeza, mas o São Paulo eu acredito que também ainda está vinculado ao Santos e qualquer tentativa de contratá-lo vai envolver não só pagar um salário milionário, um salário absurdo, como também pagar a multa rescisória da comissão técnica, que é uma multa muito alta. Então, eu acho que não é só, eu acho que o São Paulo está fazendo essa onda também, não é só para pagar de gostosão, de cara, da estrela do espetáculo, ele também tá esperando uma definição em relação à própria situação dele no Santos, cara. Ele precisa ter essa definição. Ele não tem, se coloca livre no mercado, mas ele de fato, se eu não me engano, tá? Ele de fato não está livre no mercado. Então, ele pode estar fazendo todo esse teatrinho de bobeira, porque na verdade ele não vai conseguir se vincular a nenhum outro clube enquanto ele não desfazer esse laço que ele tem com o Santos, tá certo? Deixa sair essa discussão, tá? Vamos observar os próximos passos do Atlético Mineiro, os próximos passos do Sampaoli, mas para mim, eu acho difícil que essa negociação aconteça, porque o Sampaoli vai fazer uma pedida salarial muito alta e vai pedir também o pagamento da multa rescisória, que é muito alta. Então eu não vejo um cenário positivo nessa negociação entre o Atlético e o Sampaoli, tá? Mas fica aí também esse certo descaso, esse certo desprezo que teve na tratativa com o Palmeiras. Não tem como a gente deixar de falar, porque, repito, o Palmeiras teve que ir até o Rio para falar com o cara. E aí agora ele vai até BH para falar com o Atlético. Então, só aí já mostra um certo descaso, um certo desprezo, tá? Ele pode alegar, eu tava com medo dos torcedores do Santos. Cara, Santos é Santos, Palmeiras fica na capital paulista, é outra situação, é outro contexto. Tem torcedores lá, tem, mas é, é, você fazer os caras irem até o Rio também é muita. é- é- enfim, não vou falar para não falar besteira, mas vamos seguir o podcast porque agora eu quero falar de São Paulo, tá? O São Paulo vive um momento conturbado aí nesse final de temporada. Primeiro pela questão do Arboleda, rolou aí nas redes sociais o Arboleda com a camiseta do Palmeiras, tá? Não, eles estão tampando aí na foto o escudo do Palmeiras, mas é claramente a camiseta do Palmeiras, tá? Tá escrito com a marca da Crefisa. A Crefisa é a patrocinadora do Palmeiras. Crefisa, fã, então só pode ser a camisa do Palmeiras, né? E aí ele recentemente, há algumas horas,
soltou aí um pedido de desculpas, falou que foi uma estupidez, que foi uma aposta. Mas, cara, você joga no seu maior, você joga no seu maior rival, não, mas em um dos maiores rivais do São Paulo hoje, que é o Palmeiras. Você joga no São Paulo e aí vai vestir a camisa de um dos maiores rivais, por mais que seja aposta. Esse é o tipo de coisa que não pode vazar na rede social, não pode. Se ele de repente veste a camisa de um clube de outro estado, de outro, cara, de outro, não, de outro estado mesmo. Ah, pode ter uma certa rivalidade, enfim, ele jogasse no, no Palmeiras e vestisse a camiseta do Flamengo. Tem uma rivalidade hoje que é muito grande, mas seria menos pior. Seria ruim, mas seria menos pior, tá? E aí o São Paulo diz que vai cobrar uma multa do jogador. Teve o caso do goleiro Jean, que agrediu a esposa nos Estados Unidos, foi preso, agora foi liberado porque era réu primário. Então ele tem essa questão do Jean, que o São Paulo já disse que vai esperar o jogador voltar ao Brasil para aí sim eles verem aí uma rescisão de contrato com o jogador. Estudam até a questão de justa causa, porque ele de certa forma feriu a imagem do clube. Outra coisa também quente, tá? Ontem à noite rolou uma reunião do Conselho Deliberativo do São Paulo. E aí nessa reunião rolou muita coisa, tá? Boato até de briga entre alguns conselheiros ali, briga mesmo, vias de fato ali, e São Paulo anunciou aí um déficit milionário, mas milionário mesmo, assim, algo da casa de mais de 50 milhões, tá? Um valor absurdo. Pelo que eu ouvi de programas esportivos, o São Paulo vai ter um problema ainda maior à medida que os anos forem passando, porque a contratação do Daniel Alves, a contratação do Alexandre Pato, ela aconteceu, a própria contratação em si já foi milionária. E existe uma cláusula no contrato, se eu não me engano, que no ano seguinte esse valor aumenta, o valor do salário aumenta. No outro ano vai aumentar ainda mais, né? Se eu não me engano é isso. Então o rombo que o São Paulo vai ter para pagar esses jogadores vai ser algo absurdo, tá? Essa gestão já cometeu uma série de gafes esse ano e agora a conta está chegando, tá? Eles tiveram que prestar conta no conselho e, e essa dívida multimilionária aí preocupante, tá? Eles querem que 50%, tá? Eles querem que nos próximos anos 50% dessa dívida seja paga, tá? Ano a ano. Então, isso vai ter um preço para o São Paulo, tá? E o preço é justamente a limitação em investimentos. O São Paulo esse ano fez algo totalmente racional para trazer muitos jogadores, jogadores de mais nome, né? Mas alguns deles de mais idade. Então, cometeu loucuras e agora a conta está chegando e o São Paulo, para não piorar a situação, vai ter que focar em sanar algumas dívidas e vai ter que focar na venda de alguns jogadores, tá? Os principais deles, os principais jogadores, Antony, o Lisiero, o São Paulo também quer negociar o Arboleda. Então, olha, você abrir mão, por exemplo, do Antony, eu acho complicado, tá? Porque é um jogador jovem, um jogador com muito potencial, tem potencial de se valorizar muito, e o São Paulo já quer, neste momento, negociar o Antony. Dependendo da proposta, eles vão fechar justamente para entrar dinheiro no clube. Então, para pensar. Você fazer uma troca de Juan Fran, tá, por Antony, claro que eles não são da mesma posição, mas Daniel Alves por Antony, tudo bem, todo respeito ao Daniel Alves, que é o cara mais vitorioso do futebol, mas o Daniel Alves tem uma idade muito avançada. O Antony é um cara que está começando a carreira agora e tem muito potencial. Quem que tem mais potencial de ajudar o São Paulo no futuro? É o Antony, ou é Alexandre Pato, ou é Daniel Alves, ou é Juan Fran? Tá? É isso que
É isso que a gente fica, que as pessoas começam agora a ficar na bronca, porque fez investimentos multimilionários, investimentos altíssimos, e tem que se vê numa situação agora de ter que negociar suas principais promessas, uma das principais promessas, para conseguir arrecadar dinheiro para pagar o problema que eles criaram. Então é lamentável essa situação que essa administração colocou o clube, e agora o clube, infelizmente, vai começar, vai ficar esse final de ano e vai iniciar o ano que vem com a dura tarefa de se livrar de jogadores que poderiam render muito ao São Paulo, poderiam criar mais identificação com o São Paulo, poderiam se valorizar ainda mais para o São Paulo, e o São Paulo eventualmente poderia lucrar muito mais com esses jogadores, e agora vai ter que abrir mão disso porque é, a dívida é alta, tá? A dívida é muito alta e o clube precisa de grana. O clube agora precisa desesperadamente de grana para minimizar as dívidas. É lamentável porque, e toda vez que a gente falar de grana, de dívida, né, de loucuras financeiras, a gente vai sempre citar o Cruzeiro, tá? E o São Paulo, obviamente, à sombra do que aconteceu no Cruzeiro, visa evitar pelo menos racional o que o Conselho do São Paulo, essa decisão do Conselho do São Paulo, tá? De vamos pagar as dívidas, né? 50% ano a ano, reduzir a dívida 50% ano a ano para a gente deixar o clube com a saúde financeira em dia. Pelo menos é racional, mas infelizmente isso vai ter reflexos no São Paulo, tá? E o reflexo disso vai ser um time com é, um limitado poder de contratação, tá? É um time que vai ter que usar o que tem hoje, é um time que vai ter que focar em revelar jogadores da base. Então infelizmente para o torcedor são paulino, é mais um ano para se lamentar. 2020, a perspectiva que eu tenho não é das mais positivas. Tá? Que a gente espera que o Fernando Diniz consiga fazer um bom trabalho, uma boa pré-temporada e que consiga colocar o seu esquema de jogo com esse time do São Paulo, que a gente tem hoje, que o São Paulo tem hoje. Mas, infelizmente, a projeção que a gente pode fazer é uma projeção, não é pessimista, totalmente pessimista, mas é uma projeção que não é otimista também, porque o Flamengo segue sendo um time muito forte, o Palmeiras tem as suas dívidas também, mas já anunciou que vai renovar o elenco, e o Palmeiras tem muito poder de contratação, o Palmeiras com certeza vai se renovar com qualidade. O Corinthians hoje é um clube que sinaliza com essa essa questão da renovação também, mas a gente também não sabe o preço que isso vai ter para o clube, mas enfim, isso é um assunto que eu já abordei aqui, e é algo que a gente fala que vai ser um- uma negociação, aí como é que é? Eu esqueci o termo que eles usaram, não vai ser empréstimo, né? Vai ser uma negociação financeira, alguma coisa assim. O Corinthians vai pagar de uma outra forma, né? Não é. Então, o banco lá que patrocina o Corinthians não vai emprestar o dinheiro, tá? É de certa forma um empréstimo, mas o Corinthians não vai pagar com o dinheiro em si, vai pagar com outra coisa, com imagem, enfim. Mas tudo tem um preço, né? A gente sabe que tudo tem um preço. Se os caras não tiverem o retorno esperado, naturalmente essa cobrança vai vir na forma de dinheiro, né? Ninguém é besta. É tudo que envolve essas negociações, tudo gira em torno de dinheiro, tá? Então, a gente de uma certa forma se preocupa e se pergunta da onde de fato vem tanta grana. Mas enfim, o Corinthians vai se renovar, é outro clube que também entra aí no radar dos, a gente pode dizer aí, dos favoritos do ano que vem. E que o São Paulo, o prognóstico que a gente faz de novo, não é pessimista, mas também não é otimista, porque ele vai ver os seus maiores rivais se reforçando e ele próprio não vai conseguir se reforçar, vai conseguir ter um poder de contratação muito limitado, e até onde algumas notícias que eu vi,
a própria permanência, a própria contratação do Thiago Volpi, que é um cara que tem um valor muito alto para compra, a compra do Thiago Volpi também está comprometida justamente por essas dívidas que o São Paulo criou esse ano. Então contratou muito jogador, deveria ter focado em contratar o goleiro, né? Porque o goleiro veio de empréstimo, é, é, fez uma boa temporada, pelo menos ele se afirmou no gol do São Paulo, né? Nenhum goleiro estava conseguindo fazer isso após a aposentadoria do Rogério Ceni. O Thiago Volpe pelo menos conseguiu se firmar na posição, né? E aí, em vez de assegurar a permanência do cara, o que, que os caras fazem? Não, vamos contratar Juan Fran, vamos contratar Daniel Alves. Não estou falando, não tô aqui, de novo, não estou aqui desprezando essas contratações. Foram contratações boas, tá? Mas primeiro eu acho que você tem que focar, né, em estabelecer o alicerce da sua casa. E o que, que é o alicerce? Era a permanência do Thiago Volpe, que já estava há mais tempo no clube, que se firmou no gol do São Paulo e que seria um cara importante para a continuidade do clube. Agora, sem essa garantia de contratação, a gente não sabe o que vai acontecer, se ele vai ficar, se não vai. São Paulo vai ter que procurar outra opção no gol, e aí com procurar outra opção no gol, volta aquela sina do torcedor são paulino, né, de não ter segurança, de não ter confiança no cara que está ali, no goleiro que está ali defendendo o gol do São Paulo. Então, fica aí essas coisas em relação ao São Paulo. A gente vai acompanhar, obviamente, o São Paulo no mercado, mas mais uma vez, o São Paulo a princípio será muito apático, né, nessa janela aí, nessa janela de transferência de contratação, vai ter uma atuação muito apática e muito tímida, muito por conta dessas dívidas que foram criadas nesse ano de 2019, tá? Pular agora para o Grêmio, o Grêmio anunciou a renovação do contrato do Renato Portaluppi, do Renato Gaúcho, vai ficar na equipe tricolor por mais uma temporada, é a quarta temporada consecutiva e acho que a gente tem que aplaudir o Grêmio, né, e a decisão do Renato Gaúcho, porque talvez seja hoje, eu não me lembro, tá? Sinceramente, eu não me lembro a última vez que eu vi um treinador ficar 4 temporadas no mesmo clube. Então mostra que é um clube que acredita na sua filosofia, tem no Renato Gaúcho um cara que eles veem que é a filosofia que tem que ser o Grêmio, é a cara do Grêmio, é como o Grêmio tem que ser, e a gente pode ter certeza que com o Renato à frente do Grêmio, vai ser mais uma temporada onde o Grêmio vai ser muito feliz. Mais outra temporada em que o Grêmio vai ser muito relevante e vai ser muito protagonista e vai seguir sendo favorito em todas as competições que a gente tiver na temporada de 2020. Então, parabéns pela por terem conseguido fechar, né, essa parceria de mais um ano, porque é um cara diferenciado. A gente sempre elogia o Renato Portaluppi, talvez um dos técnicos hoje mais ofensivos do Brasil. Todo mundo fica falando de técnicos estrangeiros, mas o Portaluppi ele é um cara que Renato Gaúcho é um cara que ele é um treinador brasileiro e que tem esse perfil ofensivo, né? Se fala-se muito aí de Jorge Jesus, de Sampaoli, mas o Renato Gaúcho antes dele já fazia esse futebol ofensivo e levou o Grêmio ao título da Libertadores. Então, o cara que é irreverente, tem aquele estilo falastrão, eu gosto muito. O cara tem que falar o que pensa mesmo. E eu acho que só o futebol brasileiro tem muito a ganhar e o Grêmio também tem muito a ganhar com essa permanência aí por esse mais uma temporada com o Renato Gaúcho lá no Grêmio, tá? Outra coisa em relação ao Grêmio, o presidente falou aí que o Romildo Bolzan falou que a André e Diego Tardelli não permanecerão no Grêmio, tá? Eles tiveram aí, sofreram duras críticas dos torcedores nas redes sociais e não tem clima mais para a permanência dos dois atletas. Então, o Renato Gaúcho vai ter aí uma dor de cabeça em relação ao ataque, porque são dois jogadores muito bons, tá? São dois grandes jogadores, mas que
tiveram momentos difíceis no Grêmio, foram muito criticados e, como disse o presidente do Grêmio, não tem clima para a permanência dos dois. Então, vai ter aí, perde duas peças no setor de ataque, já perdeu o Luan, pode perder o Everton Cebolinha, então vai ter uma certa dor de cabeça, porque vai ter que trazer novos jogadores, né? Jogadores que ele não conhece, mas pelo menos vai poder escolher, ou acredito eu, vai poder escolher os caras que ele quer. Vai ter uma limitação em relação a montar o elenco, não vai ter o poder financeiro que tem o Flamengo, mas mais uma temporada, então ele tem essa perspectiva de eventualmente escolher ser mais assertivo em ajudar o Grêmio nessas contratações para que o Grêmio continue, né? O Grêmio com certeza vai continuar sendo muito competitivo, mas que para a temporada de 2020 seja ainda mais competitivo e que o Grêmio já brigou por títulos esse ano e que siga brigando por títulos no ano que vem. Vamos pular agora para o Internacional. Teve rival aí, né? O rival do Grêmio. Teve a apresentação do Eduardo Cudê, tá? Eduardo Cudê, aí sim, já tinha sido anunciado, mas oficialmente agora apresentado no clube. Teve aí a sua coletiva de imprensa e o que eu achei legal, tá, que foi falado, é que ele solicitou aí vídeos de jogos, de treinos, tá, do Internacional ao longo de 2019, ainda sob o comando do Odair Hellmann. Ele pediu vídeo, né, para ver como é que o time jogava, como é que eram os jogadores, para já estudar o Internacional. Achei muito legal. Mostrou que é um cara extremamente focado, um cara que já estava estudando o Internacional, sabia que ia para lá e já começou a estudar o clube para qual ele ia. Então, muito legal. Já mostrou que é um cara muito comprometido com o trabalho e a perspectiva que isso deixa para a gente é que o trabalho vai render frutos, tá? E o Internacional vai seguir sendo um time muito relevante no cenário nacional, pelo menos para a temporada do ano que vem, vai continuar sendo um time muito forte. A perspectiva, tá? A gente não sabe, eu sinceramente não conheço muito o trabalho do Eduardo Cudê, mas chega aí nessa onda de treinadores gringos, tá? E a gente só pode torcer por um excelente trabalho do Eduardo Cudê, tá? Para finalizar essa onda de falando de clubes, Palmeiras, né? Palmeiras que ontem anunciou, hoje vai anunciar o Luxemburgo, anunciar não, vai apresentar, vai ser apresentado oficialmente o Luxemburgo, mas ontem o Palmeiras apresentou Edu Dracena, tá? Ele vai assumir aquela função que era do Zé Roberto, tá? Aquele cara que vai fazer a ponte entre os jogadores, a diretoria. O Zé Roberto vai passar a ser embaixador do Palmeiras pelo mundo. Aí também teve a apresentação do novo diretor de futebol do Palmeiras, agora sim oficialmente apresentado, o Anderson Barros, e ele, uma coisa legal que eu achei que ele falou foi sobre o Michael, tá? Ele falou que o Michael, ele demonstrou uma certa cautela, elogiou o jogador, obviamente, porque é um jogador muito habilidoso, de muita qualidade, mas ele fez uma comparação com, por exemplo, o Gabriel Veron, que é do próprio Palmeiras. Tá? A gente observa o mercado, obviamente, mas a gente também tem pratas da casa. Então, não adianta cometer loucuras para trazer o Michel se a gente tem jogadores habilidosos de tanta qualidade e de qualidade semelhante aqui em casa. Então, legal, porque o Palmeiras, para quem eu não falei aqui no podcast, mas o Palmeiras não oficialmente, tá? Não entrou oficialmente, mas entrou na briga pelo Michael, tá? O Michael do Goiás, o Corinthians tem interesse no jogador, já fez proposta, e o Palmeiras não chegou a fazer uma proposta oficial, mas ele entrou na briga, tá sondando o jogador sim, e por isso que ele citou o Michael. E eu concordo com ele falou algo muito importante, tá? Porque o Palmeiras pro ano que vem, pelo menos o presidente do Palmeiras já disse que será um time que será o, o, o projeto do Palmeiras, o novo projeto do Palmeiras vai ser aí trazer jogadores da base para jogar no time principal, revelar os jogadores da base. Aí você trazer o Michael
em detrimento de jogadores da base, já é algo errado. Então o que ele falou foi interessante, né? Colocou uma certa cautela, é um jogador habilidoso, mas tem jogadores de tanta qualidade aqui em casa. Então achei uma coisa positiva, tá? E hoje, como eu falei, o Vanderlei Luxemburgo será apresentado oficialmente, aí sim oficialmente. Outra coisa, a saída do Borja, agora sim, não sei se já foi assinado, mas o Borja vai para o Olímpia e vai ser emprestado aí por um ano com opção de compra, tá? É uma cláusula no contrato de que se o Borja tiver uma boa atuação e um bom rendimento, o Olímpia é obrigado a comprar o jogador. Acreditem se quiser, o Palmeiras querendo se livrar de qualquer forma do Borja, tá? Então, esse foi o contrato. Ele vai por empréstimo e se tiver uma grande atuação no Olímpia, o time vai ser obrigado a comprar o Borja, tá? Cara que já vinha perdendo espaço e eu acho que o Luxemburgo chegou, viu que realmente não ia ter mais espaço, não ia dar continuidade e aí sim foi negociado. Acho que foi uma boa negociação para o Palmeiras, porque foi um cara que chegou como a maior contratação do clube, não vingou e agora o clube se vê numa situação difícil porque de um jeito ou de outro ia perder dinheiro. Então, esse contrato aí eu acho que conseguiu fechar um belo contrato o Palmeiras com o Olímpia, tá? Agora sim, para finalizar, falar sobre o Mundial de Clubes, a perspectiva para a final, Liverpool e Flamengo, tá? Olha, tem a gente ouvindo programas esportivos, a gente ouve muita coisa legal e às vezes algumas coisas que é, é, não fazem tanto sentido, tá? A primeira delas eu vi alguns comentaristas falando, essa galera que fala que o Liverpool não dá bola para o Mundial, é lógico que eles querem ganhar o Mundial. Cara, é óbvio que o Liverpool quer ganhar, né? Eles já mandaram o time para jogar o Mundial, então se eles já estão lá, eles querem ganhar. Agora, é fato que eles estão focados muito mais na Premier League, tá? Não adianta falar aqui que, só para querer, não sei, de certa forma, eu peço até desculpas pro torcedor flamenguista, eu não estou menosprezando o Mundial e nem essa disputa que o Liverpool vai ter contra o Flamengo. Mas os clubes europeus, e talvez principalmente os clubes ingleses, eles dão muito mais destaque para suas ligas nacionais, para os torneios nacionais, para a própria Champions League, do que para o Mundial Clubes, cara, Mundial de Clubes. Isso é natural. Agora, sim, é óbvio que eles vão para o Mundial para jogar e para ganhar. Eles mandam o seu time titular para lá, então eles estão mandando os caras para jogar e para ganhar o título. Se eles não quisessem ganhar o título, eles mandavam o time reserva, enfim, mandavam jogadores da base. Não, eles estão mandando o time titular para jogar. Então, se eles estão lá para jogar, eles estão lá para ganhar. Isso é claro, mas é, não há dúvida, não há dúvida alguma de que o foco do Liverpool é a Premier League, tanto que primeiro jogo que fez contra o Monterrey, primeiro jogo do Mundial que fez contra o Monterrey, o Liverpool entrou com praticamente todo o time reserva, tá? Aí fica aquela dúvida no ar, será que eles vão repetir a dose na final? Aí de novo, né? E você vê gente falando, não, eles não são loucos de entrar com o time reserva, não, eles com certeza vão entrar com o time titular. Cara, só quem tem essa certeza é o Jürgen Klopp, né? Ninguém pode ter a certeza de que eles vão entrar com o time titular. A princípio, o que a gente espera é que eles vão entrar com o time titular, senão vai ser muita insanidade. Isso eu concordo. Se entrar com o time reserva contra o Flamengo, aí você está entregando a taça, aí você está entregando o título. Então, o que se espera é que, pelo menos o Jürgen Klopp sempre fala isso: a gente estuda adversário um por vez. A gente não conhece o Flamengo e a gente vai estudar o Flamengo só quando a gente jogar contra o Flamengo, quando a gente for jogar contra o Flamengo. Então, ele e a equipe dele estudaram o Flamengo e eu imagino que ele vai entrar sim com, se não todo o seu time titular, pelo menos boa parte do time titular. Eu imagino e eu espero que isso aconteça para que a gente tenha um excelente jogo. Agora, não dá para pôr mão no fogo, né? Você vê alguns comentários falando que os caras parecem que é o técnico do Liverpool, né? Não, eles vão entrar com certeza com o time. Não, a gente não sabe
como é que o cara vai entrar time titular? É o que eu falei ontem, eu comentei ontem aqui. Às vezes o que o Klopp, se ele pegar pelo menos os últimos jogos do Flamengo, o Flamengo começou os últimos jogos com um ritmo um pouco mais lento, né? De novo, vou destacar aqui a final da Libertadores, o primeiro jogo do Mundial contra o Al Hilal, o jogo que fez contra o Santos. Então, se parar para ver as últimas partidas do Flamengo, o início de jogo do Flamengo não foi tão intenso, tá? Foi um início de jogo nervoso, meio desastrado. E se o Jürgen Klopp ver isso e achar que isso vai acontecer na final, ele vai entrar sim com alguns jogadores reserva, você não tenha dúvida. Cara, os caras vão começar meio destrambelhado, meio nervoso, nervosismo lá em cima, porque é final. Então eu posso poupar os meus jogadores pelo menos no primeiro tempo e no segundo tempo eu entro com a minha força máxima. Ele pode chegar a essa conclusão. Então não tem essa de que ele vai entrar com o time titular. A gente não sabe como ele vai entrar esse jogo, tá? Claro, a gente espera que ele vai entrar sim com o time titular, com a sua força máxima, porque, repito, seria uma insanidade dele entrar com o time reserva, tá? Seria muito menosprezo e seria de uma antipatia assim muito grande, tá? Causaria um certo desconforto, mas é, é, pelo menos é o que a gente espera. Mas quem sabe essa resposta é só o Jürgen Klopp. Se alguém consegue entrar na cabeça dele e responder isso, beleza. Agora, eu imagino que não, né? Eu não sei quantos, eu não sei quantos leitores de mente a gente tem no mundo, né? Mas se o cara não consegue, não tem como cravar, não tem como pôr a mão no fogo. A gente faz uma projeção, obviamente, mas repito, se o Jürgen Klopp pegar os últimos jogos do Flamengo, ele vai olhar que existe sim a possibilidade de entrar com alguns jogadores com alguns jogadores reservas, né? Então fica aí pelo menos essa preocupação em relação ao início de jogo, porque o que a gente quer ver é bater força contra força. A gente quer ver time titular como time titular, para ver como os dois vão se comportar, porque se de repente o Liverpool entra com o time reserva e o Flamengo ganha o jogo, vão me diminuir o título do Flamengo, entendeu? Isso eu acho ruim, tem que entrar com força máxima, porque caso se o Flamengo ganha, aí os caras vão falar, pô, ganhou contra o time titular do Liverpool, ganhou contra a força máxima, aí ninguém vai desprezar. Claro que o torcedor rubro-negro vai festejar, vai fazer música, bimundial, enfim, isso vai entrar na conta, isso não vai entrar em discussão pro torcedor flamenguista, mas os outros clubes, os outros torcedores vão sempre questionar isso. Ah, mas jogou contra o time reserva. Ah, mas jogou contra o time reserva. Então o que a gente quer ver é força máxima contra força máxima, é força contra força. E aí se o Liverpool ganhar, aí todo mundo vai dizer que realmente não tem como jogar contra o futebol europeu. Mas se o Flamengo ganhar, aí sim os caras falam, ó, ganhamos contra a força máxima e é possível fazer um trabalho sim no Brasil que pode bater sim um time europeu. E aí sim eu acho que isso traria um alento, pelo menos, para muitos clubes do Brasil, e muitos críticos também que ficam falando que o melhor futebol o melhor futebol do mundo está na Europa e não tem como bater de frente. Se o Flamengo consegue essa façanha, tá? Aí acho que as pessoas vão começar a olhar com mais carinho para o nosso futebol e começar a ver que é possível sim, tá? Mas aí os caras não dão tanta atenção para o Mundial, eles não dão tanto valor para o Mundial. Isso é de fato, mas é aquilo que eu falei, eles estão olhando para a Premier League, mas já que eles já mandaram o time principal para lá, eles querem o título, tá? Ninguém entra em campo para perder, tá? Ainda mais numa competição, pode ser, imagina você aí tem uma competição de várzea, né, uma competição de pelada no final de semana, o que vai acontecer? Você vai querer ganhar, cara. Você não vai jogar uma pelada para perder. Todo mundo quer ganhar. Já tô ali, agora quero ganhar. E é isso que vai acontecer. É isso que acontece com o Liverpool também. Não tem essa. Claro, repito. Tem gente que a crítica que eu fiz no comecinho é porque tem gente que fala como se fosse o jogo da vida do Liverpool, né? Como se fosse o principal torneio. E não é, tá? O Liverpool tem outras prioridades, isso é fato, tá? Isso é fato. Primeiro jogo contra o Monterrey já mostrou isso para todo mundo, mas claro que eles já estão lá, eles estão lá para vencer, tá? Então não tem essa de minimizar o título em caso de vitória do Flamengo.
Acho que se jogar força contra força e o Flamengo vencer, não tem essa de, ah, não, mas os caras estão focados na liga inglesa. Não, estão lá, eles foram lá, se eles não quisessem ganhar o Mundial, eles teriam, repito, eles teriam mandado o time de base, né? Teriam mandado só jogador reserva, ó, joga aí com os reservas, o Salah, o Mané, o Firmino, o Van Dijk, vai ficar aqui todo mundo fazendo uma atividade diferenciada, o Alisson também, né? Fazendo uma atividade diferenciada para se manter em alto nível na Premier League, tá? Se fosse esse o caso, teria ficado todo mundo lá, mas não é esse o caso. Os caras foram lá e eles foram para jogar. Então eles estão lá sim para vencer o torneio, tá? Mas claro, repito, não é a prioridade máxima dos caras, tá? Eles não vão morrer se não vencer esse título. Então, a perspectiva varia muito de acordo com o que o Jürgen Klopp vai fazer com o Liverpool, na minha opinião. Tá? Se entrar com o time reserva, para mim, por mais que o Jürgen Klopp está mais tempo no Liverpool, é um time que há muito tempo já vem sendo muito relevante na Europa, tem o título da Champions League, atual campeão, líder aí do campeonato inglês, tem tudo isso, legal, mas se entrar com o time reserva, eu vejo sim o Flamengo mais favorito, e eu vejo que se houver essa opção do Jürgen Klopp de entrar com alguns jogadores reserva, o Flamengo vai ter que pilhar desde o começo do jogo, desde o primeiro segundo, porque é a hora que o Flamengo vai ter que usar, é o momento que o Flamengo vai ter que usar para se aproveitar dessa fragilidade que o Liverpool vai ter, porque o time reserva do Liverpool não é nenhum primor, e a gente viu isso no jogo contra o Monterrey. Então o Flamengo vai ter que ser muito superior, quer dizer, o time titular do Flamengo, e pelo que a gente viu, tá? Do jogo contra o Monterrey, é superior sim, não é muito superior, mas é superior sim a esse time reserva do Liverpool. Então, se isso acontecer, se o Klopp decidir por essa opção, eu acho que aí sim o Flamengo vai ter que entrar muito ligado e muito focado de fazer o resultado no começo do jogo, ou pelo menos no primeiro tempo, para garantir o resultado e fazer com que o Liverpool corra atrás do resultado, porque aí naturalmente, tá, com o Liverpool mais exposto, a vida do Flamengo naturalmente ficaria muito mais fácil. Então, se isso acontecesse, eu imagino sim o Flamengo um pouco mais favorito, mas se o Liverpool entrar com a sua força máxima, aí o Liverpool naturalmente passa a ser o favorito. E aí entra uma preocupação minha, tá? A defesa do Flamengo não é um primor, e a gente viu isso no jogo contra o Al Hilal. A defesa do Flamengo às vezes fica meio perdida, os caras ficam meio indecisos na hora de tomar algumas decisões, tá? O Pablo Mari às vezes toma algumas decisões precipitadas, o Rodrigo Caio também. O lado esquerdo, pelo menos do Felipe Luiz, eu vejo que é a lateral mais fraca que tem o Flamengo hoje em termos defensivos. Então, se o Liverpool entrar com a sua força máxima, com os jogadores inspirados, vai ser um dia difícil para o Flamengo, viu? Porque os caras vão ter que se defender bem e repito, a defesa do a defesa do Flamengo, o Flamengo defensivamente, peço perdão aqui, eu falei Palmeiras, tá? E não é porque eu tô comparando os times, não, é porque eu tô com uma nota do Palmeiras na minha frente, tá? Peço perdão, eu vou até fechar aqui para não falar besteira de novo, tá? O torcedor flamenguista não ficar na bronca comigo, mas é verdade, eu tô com uma nota do Palmeiras aberta na minha frente, por isso que eu falei Palmeiras. Mas caso o Flamengo defensivamente não é um primor. E só para fazer um parênteses, se eu falei Palmeiras aí nas últimas palavras minhas, eu peço perdão mesmo. De verdade, galera, peço perdão mesmo. Eu tava com uma nota do Palmeiras aberta aqui na minha frente, tava com a palavra Palmeiras bem estampada aqui. Então, se eu falei Palmeiras, eu peço desculpas. Porque foi o último clube que eu falei na primeira parte do podcast. E eu deixei aberto e fui embora. Então, peço perdão se eu falei Palmeiras, se eu mencionei Palmeiras, tá? Mas voltando ao Flamengo, tá? Se o Flamengo não tomar esse cuidado, tá? Eles vão ter que estar muito ligado e muito focado desde o primeiro segundo, porque existem sim, não tem como a gente negar, fugir disso. Existem sim limitações, existe um certo problema de marcação, de defesa do Flamengo e a recomposição vai ter que ser muito eficiente, tá? A recomposição vai ter que ajudar muito
o lado esquerdo do Felipe Luiz, essa dupla de zaga que às vezes fica meio, tem jogadores muito bons, o Pablo Mari se destacou, o Rodrigo Caio também, mas às vezes comete algumas gafes, alguns erros de decisões que aconteceram, pelo menos nesse final de temporada, cometeram alguns erros de decisão que custaram gols ao Flamengo. Então, e repito, o Liverpool não vai cometer, se entrar com o seu time titular, o Liverpool não vai cometer os erros que cometeu ao Hilal. Então o Flamengo precisa entrar muito ligado, não tem brecha para entrar meio desligado, tá? Como aconteceu com o Al Hilal, como aconteceu contra o Santos, como aconteceu com o River Plate. É uma final de mundial, então o componente psicológico vai entrar muito forte e esse Flamengo vai ter que estar muito bem concentrado, cara. Eles vão ter que entrar muito focado, do primeiro ao último segundo, até o apito final, porque senão o Liverpool vai punir, tá? Se deixar os espaços, se cometer os equívocos que cometeu, pelo menos contra o time do Monterrey, contra o Monterrey não, contra o time do Al Hilal, eu vejo uma perspectiva negativa, tá? Claro, é um time que tem condições, o Flamengo no segundo tempo é muito forte, tem um segundo tempo muito mais forte que o primeiro tempo, mas de repente você toma um ou dois gols de um time como o Liverpool, o poder de reação é muito mais limitado, ele é muito mais complicado. Então, repito, se o Liverpool de repente entra com parte do seu time reserva, o Flamengo vai ter que tomar conta do jogo. Tá? Falei Palmeiras de novo. Eu vou fechar todas as notas aqui, pelo amor de Deus. Estou cometendo erro, o torcedor flamenguista vai ficar na bronca comigo. Tá tudo aberto aqui, a papelada tá aqui na minha frente, eu peço desculpas. O Flamengo vai ter que entrar muito focado, mas muito focado mesmo, porque a hora de fazer o resultado, se de repente, dependendo do primeiro tempo do Liverpool, lá de como entrar no jogo, é no primeiro tempo, e o primeiro tempo do Flamengo costuma ser mais lento, demora um pouco mais a engrenar. Vai ter que decidir o jogo no primeiro tempo para complicar, para jogar a responsabilidade pro outro lado, tá? Então, só o tempo vai dizer, existe uma grande incógnita em relação ao que o Jürgen Klopp vai fazer, como que ele vai escalar esse Liverpool desde o primeiro tempo, existe essa indefinição. Acredito eu, tá? E eu espero que ele entre com sua força máxima para que a gente veja, repito, força contra força e que a gente tenha o melhor do futebol. Tá bom? Desejar sorte ao Flamengo, sucesso ao Flamengo para colocar um brasileiro mais uma vez no topo do mundo, tá? Faz muito tempo que o time brasileiro não vence o Mundial, então pode ser agora, existem condições para isso, o elenco é muito forte, ele é muito entrosado, então fica a expectativa e fica a torcida de que um brasileiro seja bem sucedido, mas repito, muito difícil, tá? Muito difícil mesmo. Se o Liverpool entrar com a sua força máxima, é muito complicado, tá? Porque se o Flamengo fosse um time muito defensivo, aí sim eu ia, cara, o Liverpool vai martelar, martelar, mas o Flamengo vai matar um jogo num contra-ataque. Mas não é, entendeu? O Flamengo vai ter que fazer a sua marcação alta, mas vai deixar um espaço aqui, outro ali. O Liverpool tem muita qualidade no toque de bola, tem um Firmino que tem uma visão de jogo fantástica, um trio de ataque aí extremamente bem entrosado, com uma sintonia muito fina, tá? Os caras muito decisivos. O Flamengo também tem, claro, o Flamengo também tem, mas a defesa do Liverpool é muito superior à do Flamengo. Esse é o problema. Se a gente pensar em termos de ataque, claro que individualmente os jogadores do Liverpool têm mais qualidade, se for comparar um contra um, é claro que a gente vai escolher os jogadores do Liverpool, mas em termos de entrosamento, pegar Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta, o entrosamento é fantástico, assim como acontece com o Liverpool, mas é, o grande problema é a zaga, né? A zaga não é só a zaga, né? O sistema defensivo. Aí o sistema defensivo do Liverpool é muito superior. Tem um goleiro que é muito superior também. O Alisson é o melhor goleiro do mundo, é referência na posição e superar o Alisson também vai ser uma tarefa muito difícil para o Flamengo. Então, em termos de ataque, eu acho que dá para a gente até igualar, porque o entrosamento ele é muito bom, mas em termos defensivos, aí sim é a minha preocupação. Aí é onde o Flamengo perde do Liverpool. E se não tiver muito ligado, se não tiver muito focado,
Aí os problemas vão acontecer e o Liverpool, repito, o Liverpool não vai cometer erros. É um time que sabe ser cirúrgico na hora que tem que ser cirúrgico. Então, pelo menos nesse ponto, eu acho que os jogadores de frente vão ter que dar um certo suporte, pelo menos para essa recomposição, para dar um volume maior nessa defesa, porque o Felipe Luiz vai ter problema com o Salah. Você não tenha dúvida disso. Se ninguém ajudar o Felipe Luiz, o Salah vai deitar e rolar para cima do Felipe Luiz. Escreve o que eu estou dizendo. E não é só eu que estou falando isso, tá? É todo mundo está falando isso. Então espero que, lógico que o Flamengo não abra a mão do ataque, mas pelo menos na hora que tiver que se defender, que todo mundo compre a bronca junto, que todo mundo compre essa briga junto. Tem que estar todo mundo junto para fazer essa recomposição, para tomar essa bola rápido, tirar a bola do pé do Liverpool o mais rápido possível e aí sim, jogando no ataque, o Flamengo consegue igualar as coisas, consegue igualar as forças e aí sim pode buscar caminhos para o gol. Claro que vai ser muito difícil, uma defesa muito equilibrada, mas tem condições sim de buscar essa essa partida, tá certo? Vamos acompanhar amanhã, a gente fica na expectativa de um grande jogo, tá certo? E final de ano tá aí. Eu acho que a gente vai fazer uma pausa aqui no podcast, eu ainda não sei. Vou tentar gravar mais alguns podcasts. E se eu não conseguir voltar, galera, eu peço desculpas, tá? O final de ano é sempre muito corrido, né? O começo da semana que vem já é dia 23, então já começa a vir período de férias. Você primeiro precisa se organizar aí para as festas de fim de ano, então eu não garanto um podcast na semana que vem, mas se eu não conseguir gravar, eu já deixo aqui para vocês o meu Feliz Natal, um ótimo fim de ano, um próspero ano novo, tá? Um excelente ano de 2020 para você, para o seu clube de coração. Repito, eu vou tentar gravar mais um podcast, mas eu não tenho certeza, tá? Tá muito corrido já. Essa semana já foi muito corrida e eu ainda consegui gravar os podcasts diários, mas semana que vem vai ser ainda pior, então vou tentar gravar, repito, vou tentar gravar, mas não é garantido. E se eu não conseguir, já deixo aí muito sucesso para vocês. Um ótimo Natal, fim de ano fantástico, muita festa, próspero ano novo, com muitos fogos, muita paz no seu coração e desejar também agora, pelo menos para essa semana, um ótimo final de semana aí, esperando que, desejando aí mais uma vez, tá? Um excelente Natal, um próspero novo, tá certo? Valeu, galera, um forte abraço e talvez até semana que vem. Tchau, tchau.